Unimed Vale dos Sinos. Cuidar de você. Esse é o plano. Apresenta. Apoio. Audibel Aparelhos Auditivos. Sua vida com mais saúde, conforto e liberdade. Centro Eco. Você confia no que a gente vê. Olá, tudo bem? Estamos começando mais um programa Pergunte ao Doutor. Aqui na nossa Vale TV, canais 6 e 14 da NET e nas plataformas digitais, Facebook, YouTube. O programa onde você já sabe que trago convidados para falar sobre temas de saúde. E hoje nosso programa ele vai ser a continuação, ou um segundo bloco, que eu vou falar com um cara que, próximo a mim, é o cara que está mais especialista em cooperativismo. O meu convidado de hoje, pela segunda vez no programa, é o colega, doutor, pediatra, ele é vice-presidente técnico e vice-presidente de relacionamento institucional da Unimed Vale dos Sinos, então o colega doutor Ademar Traim. Bem-vindo ao nosso programa novamente, onde tu já está fazendo parte agora aqui da casa, porque depois que veio uma vez já está inaugurado e batizado, né? Então, no programa já é a segunda gravação. Te agradeço pelo teu tempo, nosso cooperativismo de levar informações de qualidade para as pessoas. Obrigado pelo novo convite, é um prazer e ao mesmo tempo um privilégio estar conversando contigo aqui, Rodrigo. Quem está vendo esse programa, né, Ademar? Tem que voltar e entender no próximo para entender o assunto. Senão, pode ver aqui, mas tem que ver para entender por que nós chegamos aqui. Igual aqueles episódios Netflix, né? Tu passar um capítulo, tu não entende direito, mas tu voltar, tu entendeu por que aquele capítulo aconteceu. Episódio de streaming, como tu disseste. Nosso programa é um streaming depois para quem quiser ver. Exato. Gente, então o Ademar, ele tem esse relacionamento, essa função na Unimed, até incluso quando eu entrei na nossa cooperativa aqui no Novo Hamburgo, ele que dá o cursinho de boas-vindas e de cooperativismo. E tem até uma prova. Tem ainda a prova, Ademar? Não existe mais. Não existe a prova. Na prova nós estávamos nervosos, quem é que ia colar mais? Estava eu, o Schuller, o Vinícius Oliveira, plástico, o Marlon Fiorentini, a Michele Neuro, todo mundo ao redor, assim, quem é que vai colar mais? E o Ademar na frente, cuidando para ver se a gente ia colar ou não. Acredita essa? Brincadeira. Não. A prova ainda existe, mas essa prova é exatamente sobre estatuto, regimento interno, e atualmente a gente incluiu uma coisa que se chama Código de Conduta. Tá? Então a gente faz, estamos fazendo agora, a gente está no processo de triagem, e a gente faz 20 perguntas mesmo, que nem naquela época, na tua época era 25. Não sei mais. Já deu. Já passaram mais de 10 anos. E a pergunta é assim, ó, por que tu entra numa cooperativa? Para tu saber onde tu está entrando. Essa é a ideia que a gente quer colocar. Agora eu vou te atrapalhar. Tá? Não vamos citar nomes nem nada. Tu tens uma noção. Aqueles que te responderam há tanto tempo atrás, seguem com a mesma resposta ou tu vê que essa resposta não virou nem um viés, virou um zigue-zague? Não segue com a mesma resposta. A maioria não segue, né? Não. Eu sempre tenho um recado, há muito tempo já. Eu gosto de apresentar as pessoas, tá? Na integração. Há alguns anos atrás, eu já mudei mais o foco de cooperativismo para a forma mais empresarial. E há uns 10, 20 anos eu gosto de falar muito na palavra cogestor. A gente tem o programa Cogestor na cooperativa, a gente está fazendo uma prótese, a gente tem que pagar o médico pela qualidade de valor em saúde, remunerar o médico por valor em saúde. Tá? Se a gente focar mais na saúde e manter mais isso, a gente vai ter um diferencial para isso, para a cooperativa, para a comunidade, para nós todos. Tá?
porque o nosso pagamento médico, ele é fee for service, ele é pago pela doença. Tá? Isso é uma mentalidade que nós precisamos mudar. Não, mas então não é pensar no pagamento, nós temos que pensar antes do pagamento e pensar que as pessoas pensem e se conscientizem que elas não têm que ficar doentes e que elas têm que procurar os meios antes dos fins. Exatamente. É isso como foi falado no outro bloco, quando tu falaste exatamente naquilo que mantém a gente saudável. Então, assim, a doença deve ser uma intercorrência na nossa vida. E ainda mais hoje que a gente tem uma perspectiva de vida, uma perspectiva de vida maior. No Rio Grande do Sul, o nosso vale, o Vale de Caxias e o Vale do Taquari são onde a gente tem a maior perspectiva de vida, expectativa de vida. Então são cuidados que a gente tem que ter exatamente para focar a saúde. E fundamentalmente, como a gente falou antes, no outro bloco, é o estilo de vida. Nós precisamos trabalhar no estilo de vida. E se a gente conseguir trabalhar, e a gente tem um programa lá que vai ser a Saúde Conectada, que a gente está procurando desenvolver, nós precisamos integrar a inteligência artificial para nos ajudar. A inteligência artificial nunca vai substituir a gente. Não. Tá? Mas aqueles que souberem lidar bem com a inteligência artificial vão ser mais bem-sucedidos que aqueles que não usarem a inteligência artificial. Isso já não se discute mais hoje em dia. Mas as coisas são tão dinâmicas. A inteligência artificial hoje eu acho que é um modelo como na época que entrou a internet. Tá? Eu sou da época que eu fui estudar DOS. E aí minha professora, fiz isso lá em Campo Bom, tá? Pensei, não, tem que saber duas coisas no século XXI, inglês e informática. E tu fizeste uma pergunta, se nossos colegas que entraram, se eles continuam com a mesma coisa. Não. Pois é, tu ficou no zigue-zague igual os colegas aí, tu me deu uma volta para chegar de novo nela. A volta é o seguinte, o que a gente diz? Nós vamos sentar aqui, vamos se reunir, e aí são várias especialidades, a gente se reúne, eu digo uma coisa que até hoje eu não menti. Essa vai ser a primeira e única e última vez que nós vamos estar integrados aqui juntos. Porque depois o anestesista vai para o seu lado, o pediatra vai para o seu, o neuro vai para o seu, o otorrino vai para o seu, e nós juntos não vamos mais sentar nessa mesa. E daqui a 6 meses vocês vão esquecer os fundamentos. E é o que acontece, respondendo a tua pergunta. Tá? Não é ficar em cima do muro, mas é que a vida nos leva Mas a é isso. isso, eu não estou culpando, que nem eu te piniquei nessa pergunta, porque assim, tu entra numa cooperativa com intuito. Depois que tu vê que teu grupo, por exemplo, e tu acha, e não só tu acha, achar não, mas daqui a pouco tu tem a certeza, pode ser uma certeza errônea, que tu está sendo prejudicado, e tu conversa com teus colegas da mesma especialidade, e todos concordam ou falam a mesma coisa, entre outras palavras, que tu, não é uma âncora, mas esse leme vai puxar para esse lado, né? Vai. Então é uma realidade. Mas no fundo a gente acha que tem que dar graças a Deus que ainda acontece isso dentro de uma cooperativa. E tu sabe por quê? Porque o mundo hoje, capitalista, ou seja, nos negócios, e a medicina, querendo ou não, é um negócio. As pessoas vivem de cuidar da vida dos outros, mas elas também precisam ganhar seu dinheirinho para comer, se alimentar e cuidar da vida dela e dar estudo para os filhos, enfim. Mas no mercado que a gente vê, existe um canibalismo. Se eu puder comer meu concorrente e passar por cima dele, eu vou. E isso é muito feio, mas a gente consegue ver que existe. Querendo ou não, estando dentro de uma cooperativa, a gente consegue ver que acontece, mas de maneiras mais suaves e sutis. Não tão agressiva. Eu vejo isso já há mais de 10 anos na cooperativa. Mas eu acho que nos protege um pouco também entre classes e entre especialidades, que dentro de uma cooperativa a gente tem que entender que a gente participa de um time. Exato. E dentro desse time não adianta nós começar a matar os jogadores, senão nós vamos acabar com o jogo. Nós temos que jogar junto, mesmo que tu não goste tanto do teu outro colega jogador. Então, o cooperativismo, eu não estou usando a nossa Não, de uma empresa. forma geral. Ele nos protege de uma maneira que
que nem jogo de futebol. Às vezes tu odeia o centroavante que joga no teu lado, mas tu como meio campo vai ter que passar a bola para ele fazer o gol. Na realidade, falando de futebol, eu não gostava do Galvão e do Galdino no meu time lá. Mas quem gostava? Só a direção e o treinador? Eu não gostava. Eu olhava aqui e já começava a irritar. Bom, brincadeiras à parte, Não, mas é isso aí. acho que tu colocaste bem, porque cada pessoa tem um propósito de vida. Tá? Objetivos, anseios, Objetivo, dores, angústias. Eu sempre coloco lá que cada um de nós tem uma determinada formação. O que nós somos fruto de nossas escolhas. E do nosso meio depois. Tá? E do meio onde a gente vai viver. Tá? E o que acaba acontecendo? Algumas habilidades a gente tem que ter. Tá? Por exemplo, a gente, no mundo de mudança de hoje, o que a gente tem que ser? Flexível. Empático. Tá? Tem que ter empatia, tem que ter relacionamento. Vamos ver numa cooperativa. Nós nunca tivemos problemas em termos de técnica. Nós temos um hospital muito bem estruturado, tá? Tem os melhores aparelhos que se possa ter, mas isso é um diferencial, mas o diferencial maior é Quem opera. quem opera. Não é operar de cortar, gente. É o trabalho, o braçal. trabalho. O braçal. O trabalho que tem que ser feito. As máquinas auxiliam, tá? Toda a estrutura auxilia, tá? Mas o que a gente tem que ter? Eu aprendi uma vez... Quem faz a máquina funcionar é o ser humano. Eu aprendi uma vez, há muitos anos atrás, quando eu trabalhava em qualidade, não era em medicina, era um húngaro, ou búlgaro, não sei, Nicolau Bazarescu. Ele deu uma palestra sobre transdisciplinaridade. A gente tem que ver as coisas de tudo que é tipo de ângulo. E a gente tem que se botar com empatia no lugar junto do nosso cliente. Tá? Porque nós estamos lidando com a vida do nosso cliente. Esse é o nosso bem maior. Tá? Eu fico triste às vezes, porque tive muitos amigos meus que já se foram e um deles me chamou um dia para se despedir. Ele disse: infelizmente, nós só valorizamos a saúde quando a perdemos. Um colega nosso, que tu deve estar se lembrando de quem é. Trabalhou muito. Aquele com a artrose nos dedinhos da mão? Não. Não é esse? Não, trabalhava com o Momba e com o Walter, antes do teu pai e o Mário virem para cá. Uhum. E se tornou um grande amigo meu também, tá? E ele sempre dizia, e é uma pena que a gente só valoriza as coisas quando a gente perde. E a saúde é o nosso bem maior, tá? Eu às vezes fico consternado que a gente tem colegas e amigos que passam por situações que a gente gostaria de poder ajudar mais. Assim como tu passou da tua, né? E a gente se sente impotente. Pensem na sua saúde, agradeçam enquanto passam nossos apoiadores. Voltamos em breve. É com muita satisfação que a Unimed Vale dos Sinos faz a entrega desse presente especial a você. É o novo Hospital Unimed, referência em tecnologia, inovação e humanização. Uma estrutura toda conectada, com corpo clínico de alta qualidade, trazendo excelência ao atendimento hospitalar. Unimed Vale dos Sinos. Cuidar de você. Esse é o plano. O Centro Eco, referência em diagnósticos por imagem há mais de 40 anos, amplia o atendimento com uma nova unidade. Situada na Rua Bento Gonçalves, 1759, no centro de Novo Hamburgo. Centro Eco, você confia no que a gente vê.
se eles me chamarem de velho? E se eles acharem que eu sou incapaz? E se me olharem diferente? Não dê ouvidos ao preconceito. Usar aparelhos auditivos é cuidar da sua saúde. É cuidar de você. Audibel, ouvir bem é viver bem. Voltando então dos nossos apoiadores, com meu amigo colega pediatra, vice-presidente técnico e vice-presidente de relacionamentos institucionais da Unimed Vale dos Sinos, meu amigo Ademar Traim, mais amigo do meu pai até, né? Pela vivência de vocês. E nós falamos no primeiro bloco um pouquinho de novo sobre saúde, sobre cooperativismo. Eu vou começar esse segundo bloco aqui do nosso programa. Na verdade é o quarto bloco, se nós formos pensar no programa anterior, né? De novo, quem não viu, volta lá, YouTube, programa anterior, que a gente começou a falar sobre saúde e cooperativismo. Ademar, sobre o cooperativismo e tua vivência dentro da Unimed Vale dos Sinos, o que tu pode contar para as pessoas dentro da saúde, o que o cooperativismo corrobora para a qualidade de uma operadora de plano de saúde? Que pergunta bonita que eu fiz, hein? Palavras bonitas. Pergunta retórica, hein, né? Pergunta de domingo. Não sei. Domingo vai na missa. Alguns. Outros vão na igreja. Mas e outros chamam o santo. Tu tem toda a razão, porque existe toda uma estrutura por trás disso. Tá? E a gente sempre procura, isso vale tanto para cooperado, a gente sempre diz que nós temos vários públicos. Né? Nós, como cooperados, prestamos serviço. Às vezes a gente usa o nosso serviço também, como clientes. Tá? O colaborador nos dá toda a estrutura e a gente precisa que cada um dê o seu talento para a gente poder trabalhar em conjunto. O problema é que tem uns que dão só o lento. Isso e trava a engrenagem da máquina. Bom, aí tu tá falando do Lentium, né? Lentium é um computador que vai devagar. Mas a gente tem muitas pessoas de talento e a função da cooperativa é exatamente criar essa essência de saber trabalhar em conjunto, tá? De fazer aquele cuidado que a gente tem que ter. Hoje, a gente trabalha muito em segurança centrada no paciente. Não podia ser diferente. É o que a gente faz. Tu faz com teus pacientes, a gente faz com os outros pacientes, com os que eu tinha. A gente senta aquilo ali, tá? Só que assim, a gente tem que melhorar isso cada vez mais, ter essa conexão mais com o cliente. Mas só com o cliente será ou com os outros que fazem a máquina funcionar? A máquina que eu estou dizendo, gente, é a empresa que depende de várias pessoas. Com todos que fazem, né? É o cooperado, é o colaborador, é o prestador de serviço, é o fornecedor de serviço. Então a gente tem que procurar sempre estar otimizando isso. Otimizar para que a gente consiga o resultado melhor. O grande problema é que tu falasse em fornecedores, prestadores, entregadores, é o capitalismo daí. Isso que atrapalha. Atrapalha. Ou não, né? Porque nós vivemos numa sociedade que vive disso. A sociedade... É assim. É uma sociedade de consumo. E a gente vive assim, como tu colocaste antes no outro bloco, é aí que a gente tem que mostrar a nossa flexibilidade e a nossa resiliência. Tá? Hoje em dia a gente já usa assim que a gente tem que ser resiliente, mas com muita paciência. Tá? Porque qual é a função que a gente tem dentro de uma cooperativa? Procurar integrar o todo. Tá? Eu gosto de uma frase que não é de um cooperativista, mas é do Eduardo Galeano. É um escritor uruguaio que já faleceu, que ele sempre dizia assim, que a gente procura ser excelente no nosso serviço, tá? Mas a excelência, quando a gente chega lá, ela se afasta da gente. É difícil manter. Porque daqui é mais difícil manter ela, tu segurar ela na tua mão, do que tu encontrar ela. Porque daqui a um mês, tá? A excelência já é outra. Tá? Então, sempre eu gosto de usar essa frase nos nossos inícios de reuniões de acreditação. Recentemente a gente teve uma avaliação técnica da ANS
onde a gente teve o privilégio de ouvir que nós estamos entre os 100 melhores hospitais de elite do país. Isso dito pela ANS, isso não é propaganda da Unimed, mas isso é bom para a nossa cooperada. E porque eu não vejo a Unimed fazendo propaganda disso. Isso, eu vou falar no mundo mesmo, isso vende. E não vende para as pessoas comprar convênio. Isso vende para ver a importância que Novo Hamburgo, como cidade, que tem um hospital de ponta dentro de um país com múltiplas cidades, com múltiplos hospitais dentro de algumas cidades. Então, isso aí vende, mas vende tudo. Não vende só a Unimed Vale dos Sinos como excelência. Vende a cidade, vende a região, vende o vale, vende os profissionais que aqui enraizados estão, ou os nascidos aqui como eu, tu também, né? Vende todo. Eu sou da Grande Charlotte. Vende do quê? Grande Charlotte, não conhece? Charlau? Charlau? Leopoldense? Não, na realidade nasci no interior de Caí, com 3 anos vim para Charlau. Então eu Enraizado. sou enraizado aqui, depois da Charlau para Campo Bom. Tá? Mas é exatamente esses valores, como Eduardo Galeano dizia lá, e aí um cara perguntou, o Valdemar da Vida, mas então por que tu fala nesse negócio se a gente nunca vai chegar na excelência? É que mostra o caminho da gente, tá? Então o nosso caminho procurar cada dia ser melhorar. E a gente tem um grupo de colaboradores excelentes dentro da cooperativa, tá? Exatamente para esse trato que se tem, tá? É um comprometimento que existe, tá? Evidentemente que existe, eu sempre digo, numa rosa, a gente foi para nossa namorada, para nossa esposa, mas toda rosa tem seus acúlios, eu não gosto de dizer espinhos. Rosa não tem espinho. Mas toda rosa tem acúlios. Acúlio, gente, é o suposto espinho da rosa, que na verdade ela é uma folha, é uma modificação genética que a planta teve com o passar dos anos para se proteger. Então não é um acúlio. Espinho. Não é um espinho, é só o acúlio. É só uma folha de formato diferente. Então, o que a gente gosta dentro da cooperativa é procurar juntar e servir a teu propósito e melhorar a vida. Eu sempre digo assim, não adianta a gente ficar falando politicamente se Brasília faz, se a ANS faz ou não faz, tá? O que a gente pode melhorar é nossa vida familiar, onde a gente passa... A vida familiar tem que ser o primeiro comparativismo, eu acho. Exatamente, é 1/3 da nossa vida. 1/3 de nossa vida é para as necessidades básicas, dormir, se alimentar, sono, tá? Tecnicamente 1/3 da nossa vida seria dormindo mesmo, né? Exato, e 1/3 no trabalho. Então, no momento que a gente agir no nosso trabalho, nós podemos modificar o trabalho do nosso colega, nós podemos servir de exemplo. Tá? Então, esse meio a gente pode mudar. Tá? Dificilmente nós vamos interagir em Brasília, tá? Num governo estadual, mas no meio que a gente vive, a gente pode servir de exemplo. Hoje em dia, eu era de uma época que eu andava muito de ônibus. Se eu andasse de ônibus, acho que tu não pegou essa parte, mas teu pai, eu acho que pegava. A gente chegava e se uma pessoa de mais idade estivesse no corredor, a gente levantava para sentar. Claro. Hoje, não existe mais isso. Deveria, né? Deveria ter. A gente isso tinha se chama respeito. Respeito, educação, falar bom dia, dar um abraço, ouvir as pessoas. Hoje a gente fala e tem empatia. Antigamente aquilo era passado de valores pelos pais da gente. Hoje a gente tem que trabalhar. E quem passa os valores talvez seja o babá, a professora da escola, a tia da creche. Exatamente. Que também não pode ter muita responsabilidade em cima do filho dos outros. Mas daí nós vamos falar um rolo pediátrico já, do desenvolvimento, vários desenvolvimento da infância. Marcos de desenvolvimento da Isso aí, não sei se tu conheceu o Salvador Célia. Sim, conheci. Foi meu professor na UBRA. E para quem não sabe, tá, gente? O Salvador queria muito que eu fizesse psiquiatria infantil. Muito. Eu era um amigo de ir na casa do Salvador para conversar sobre os pacientes de um lugar lá que ele atendia, mas assim, voluntariado. E nós comíamos brioches. Ele ia buscar brioches
Quando chique. ele me falava, eu nem sabia o que era isso, começa por aí. E aí a gente falou muito sobre os marcos de desenvolvimento, sobre exatamente isso que está falando. É uma saudação falar do Salvador, tá a imagem bronze dele ali em Canela, da Semana do Bebê, gente, que ele desenvolveu lá em Canela, onde eu participei ferrenhamente por 5 anos no projeto todo da Semana do Bebê. Foi uma coisa muito legal e que baseavam-se desde quando saiu o neném da mãe, o jeito da pega para amamentação, e assim, o visual, o olho no olho, o afago, o afeto, o carinho e assim por diante. Era muito legal. Então tu vê aí por que eu gosto de pericultura. Eu tenho esse desenho lá e me lembro que estou falando do bebê, tem a imagem dele, tem lá em casa. Tá, mas é exatamente isso. E depois eu segui adiante e fiz um curso, tá, de desenvolvimento em psicologia pediátrica, que a gente fez na PUC durante 2 anos. Isso é uma coisa que eu me orgulho. Se tu acha que serviu para o meu consultório, serviu para mim. Para ti, como pessoa. Como pessoa. Tá? Isso não te traz retorno financeiro. Mas é para avaliar melhor as Mas pessoas, é pra avaliar, compreender pra melhor as ser pessoas. E quem era o nosso instrutor, tá, era o Grupo Brazelton, era o Dr. Brazel lá dos Estados Unidos, que era assessor da Hillary Clinton. Então ele convivia com a gente praticava isso. E o maior orgulho que eu tenho, e por isso que eu valorizo a pericultura, nós passamos 2 anos no século passado falando com psiquiatra, com educador, com pessoas físicas, com neurologia, com neuropediatra, com neurocirurgião. Até o Jefferson Escobar foi um psiquiatra, foi meu professor lá. Mas o Jefferson é novo. Sim, mas ele já era professor naquela época, quando a gente fez o Instituto Play Therapy, que é uma coisa que naquela época era nova, se falava muito em apego. Tá? Apego seguro. Exatamente, coisas em termos da pericultura. Nós não falamos de medicamento durante 2 anos. Nenhum remédio, nenhum medicamento. Tá? Então era exatamente esse desenvolvimento que a gente tinha de apego. Então, o que a gente procurava fazer no consultório? A mãe chegava lá, os primeiros 10 dias, a primeira consulta, ver se voltou o peso de nascimento. A consulta com os 30 dias, a gente antecipava, daí são os pontos antecipatórios, os touch points. O que vai acontecer dos 30 aos 60 dias? Isso vocês já antecipavam para a mãe as coisas que Antecipava para a mãe, por quê? O que apavora mais a gente no mundo? Medo, insegurança. O que vai acontecer? Apego inseguro. Então, o que a gente fazia no curso de gestante lá da Unimed? Desenvolver, desmistificar o medo. O pai participou bastante disso aí, né? Fizemos bastante lá. Até tem uma piada que ele contava lá que eu vou te dizer depois, porque agora não dá para contar, tá? Mas ia ser bom, porque tu já começou a rir antes, não, então... já estava rindo porque... Já carregou uma risada, já. A ideia na época era unir espiritualidade, educação física, psicóloga, enfermeira, pediatra e obstetra. Multidisciplinaridade. Essa é uma das palavras-chave que eu sempre falo em todos os programas aqui sobre investigações e terapias para a saúde. Esse foi mais um programa que eu trouxe o amigo Ademar Traim, pediatra e vice-presidente técnico, é isso? E vice-presidente de relacionamento institucional da nossa Unimed Vale dos Sinos aqui. Eu queria que tu deixasse tuas considerações para a câmera, te agradecendo aqui em nome das pessoas também. Eu te agradeço mais uma vez e acho que esse foco da multidisciplinaridade, se conseguir, está completando 1 ano de programa, se conseguir manter isso aqui, que é isso que fala. Nós não vivemos sozinhos, nós somos seres sociais, nós precisamos conviver com pessoas com ideias diferentes. Mas a gente precisa procurar, se o outro estiver melhor, eu vou estar melhor de tabela. Tá? Que tu falaste antes, nós falamos em futebol, se o cara, como é que meu time que foi desclassificado 2 vezes vai botar a bola no centroavante se não tem meio de campo? Tem que levar choque. Tá? É uma brincadeira que a gente faz, mas o futebol serve para mostrar que ninguém sozinho faz alguma coisa. A força de uma corrente se dá a tu
melhorando o elo mais frágil. Elo mais frágil. Obrigado pela atenção de vocês, meus amigos. Mande suas perguntas para que cada dia possamos melhorar mais nosso programa. E lembrando, saúde não é brinquedo. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, obrigado. Unimed Vale dos Sinos. Cuidar de você. Esse é o plano. Apresentou Apoio. Audibel Aparelhos Auditivos. Sua vida com mais saúde, conforto e liberdade. Centro Eco. Você confia no que a gente vê.